Olha, o cenário político brasileiro deu uma chacoalhada recentemente com uma jogada do Gilberto Kassab, que começou a articular um candidato de terceira via. E isso, claro, iniciou um debate super importante. Será que existe mesmo um espaço para uma alternativa fora dessa polarização que a gente está vivendo? E para botar mais lenha nessa fogueira, entra em cena o João Santana, um dos marqueteiros políticos mais experientes do Brasil. Para ele, não só existe um caminho para um candidato de centro, como é uma avenida enorme. Uma declaração bem otimista, né? E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa análise. Essa visão da Santana é uma possibilidade real? Ou será que a gente está diante de uma armadilha, uma coisa quase matemática que simplesmente impede que essa terceira via apareça? Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender essa dinâmica toda, a gente vai passar por 6 pontos. Primeiro, vamos ver como surgiu essa ideia de terceira via e as duas estratégias que estão na mesa. Depois, a gente vai usar um exemplo bem curioso, o jogo do vendedor de picolé, para entender a teoria por trás. Aí, a gente aplica isso na política com o jogo de rejeição, entende por que o centro parece não dar certo e, no final, se pergunta: essa polarização é inevitável? Então, toda essa discussão começa, na verdade, com uma jogada do Gilberto Kassab, o presidente do PSD. Depois que uma aliança com Tarcísio de Freitas não rolou, ele jogou na mesa o nome do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, como uma possível aposta para a presidência. O objetivo, declarado, é bem claro: criar uma alternativa de verdade para os dois polos que dominam o jogo político hoje. E é essa jogada do Kassab que prepara o terreno para esse conflito de ideias que a gente vai analisar agora. De um lado, a esperança de um caminho do meio. Do outro, a lógica fria de uma teoria matemática. Então, o que a gente tem é o seguinte. De um lado está o João Santana, que acredita que uma mensagem de paz, de progresso, de conciliação, pode sim furar essa bolha da polarização. Mas o outro lado tem uma visão baseada na teoria dos jogos que diz: não, a própria estrutura do jogo político de hoje torna essa estratégia quase impossível. Para a gente conseguir entender essa visão mais cética, a gente precisa de uma ferramenta. E essa ferramenta vem da teoria dos jogos, com um conceito-chave chamado equilíbrio de Nash. Falando de um jeito mais simples, é aquela situação em que todo mundo no jogo fez a melhor jogada que podia, já pensando no que os outros iam fazer. Ninguém quer mudar de ideia sozinho, mesmo que o resultado final para todo mundo não seja o melhor possível. E para visualizar isso, tem um exemplo clássico que é perfeito. 2 vendedores de picolé numa praia bem longa. O objetivo dos dois é o mesmo, claro: vender o máximo de picolé que der. Pensa comigo. No começo, o ideal seria cada um ficar no meio da sua metade da praia. Assim, todo mundo anda pouco. Mas aí, o vendedor A percebe que, se ele andar um pouquinho para o centro, ele continua com os clientes dele e ainda roubam os do concorrente. O vendedor B, vendo isso, faz exatamente a mesma coisa. E o que acontece no final? Os dois acabam colados um no outro, bem no meio da praia. Voltam a dividir os clientes meio a meio, só que agora todo mundo na praia tem que andar uma eternidade para tomar um picolé. Isso é o equilíbrio de Nash. Ilustra a ideia perfeitamente. Ok, agora que a gente entendeu a lógica do picolé, vamos trazer isso para a política. Mas aqui vem um pulo do gato. E se o jogo político de hoje não for mais sobre atrair pessoas? E se o objetivo for exatamente o contrário? Esse é o ponto crucial. A teoria clássica, a do vendedor de picolé, diz que os candidatos caminham para o centro para conseguir mais votos. Mas a análise da nossa fonte argumenta que a política de hoje virou um jogo de rejeição. O objetivo principal não é mais conquistar eleitores, mas sim mobilizar sua base para rejeitar o outro lado. E nesse jogo, a lógica se inverte completamente. A melhor estratégia é se afastar ao máximo do adversário, se tornando o polo oposto. E o mais impressionante é que essa teoria do jogo de rejeição não é só uma ideia no papel, não. Ela parece explicar, com uma precisão cirúrgica, o que aconteceu nas últimas eleições aqui no Brasil. Vamos lembrar de 2018. A grande força que moveu boa parte do eleitorado foi a rejeição ao PT. E nesse cenário, quem levou a melhor? O candidato que se apresentou como o mais distante, o mais anti-PT possível. Não foi uma corrida para o centro, foi uma fuga para o extremo oposto. 4 anos depois, a gente viu um espelho disso. A dinâmica se repetiu. A força motriz para muita gente era derrotar o Bolsonaro. E quem era a figura que representava com mais força o anti-Bolsonaro? O Lula. De novo, a vitória não veio do centro, mas sim do outro polo. E quem foi uma das maiores vítimas dessa nova lógica? O PSDB, um partido historicamente de centro que operou com a cabeça do jogo antigo. Eles acharam que com a rejeição ao PT, o caminho natural seria um candidato moderado. Mas eles não perceberam que o jogo tinha virado para um de rejeição total, onde ser moderado simplesmente não funciona mais.
Certo. Então, se o jogo realmente mudou, o que isso significa para o nosso futuro? A análise leva a gente para uma conclusão que é, no mínimo, preocupante e que projeta um cenário onde a polarização talvez não seja só uma fase, mas uma característica permanente do sistema. A conclusão matemática dessa teoria é bem dura. Um sistema político que funciona na base da rejeição tende naturalmente a ter apenas dois polos viáveis. Qualquer tentativa de criar um terceiro caminho acaba sendo espremida, porque não consegue ser anti o suficiente contra nenhum dos dois lados. Então, o que a gente tira disso tudo? Que a política parece ter virado um menos sobre escolher o melhor candidato e mais sobre impedir que o pior vença. E isso empurra os candidatos para os extremos. Uma terceira via, que fala em conciliação, perde força, porque nesse jogo de rejeição, ser contra alguém é muito mais forte do que ser a favor de uma ideia nova. É um ciclo que se alimenta sozinho. E isso deixa a gente com uma pergunta final bem inquietante. Se a própria estrutura do nosso jogo político recompensa a divisão e penaliza a moderação, para onde esse caminho está levando a gente no longo prazo?